pop art, um movimento que todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece um pouco, mas quais foram algumas das obras que ajudaram a definir esse movimento? Depois da vinheta. Oi, sou a Amanda aqui novamente no Arte para Você e hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas das obras mais importantes que ajudaram a definir a pop art. Eu já falei muito sobre pop art aqui, tem playlist sobre pop art, vou deixar aqui nos cards, mas eu quis hoje falar um pouquinho sobre algumas das obras mais importantes que ajudam a entender e a definir a pop art. Então, vamos começar, mas antes vocês vão deixar o like, se inscrever no canal e aí, mesmo que depois se inscrevam embora, não tem problema, mas deixa aquele like antes e se inscreve aqui para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. E vamos então, agora que vocês já fizeram isso, vamos então falar sobre algumas das obras mais definitivas da pop art. Vamos começar com Campbell Soup Cans, do Andy Warhol, a lata de sopa do Andy Warhol, de 1962, que foca na marca de sopa favorita dos Estados Unidos. Era uma sopa enlatada, né, que era a que mais vendia nos Estados Unidos na época. Os comerciais de televisão faziam propaganda, vendiam essa marca como se ela fosse uma sopa quase que caseira e uma parte boa, né, saudável da nutrição das crianças em crescimento. E famílias sempre felizes e saudáveis eram mostradas nos comerciais tomando essa sopa. E o Warhol uma vez disse: eu costumava beber direto da lata. Eu tomava essa sopa no almoço todos os dias por 20 anos, eu acho, todos os dias de forma repetida e repetida e repetida. E essa ideia de repetição e repetição e repetição está aqui na obra. E essa obra mostra os 32 sabores da sopa. E são 32 telas diferentes colocadas como uma só, super grande, né? E, inclusive, quando ela foi mostrada ao público pela primeira vez, ela foi colocada em prateleiras como se elas estivessem, de fato, num supermercado e como se elas estivessem lá para serem compradas. E esse aqui é um exemplo quase que perfeito da reapropriação estilística de um produto comercial feito para a produção em massa, que se tornaria a principal característica do movimento. Dizia que a gente tinha mesmo que encontrar beleza nesses objetos cotidianos. Uma outra, a Crying Girl, do Roy Lichtenstein. E Crying Girl, na verdade, é o nome de duas obras do Roy Lichtenstein. Ambos são mulheres de histórias em quadrinhos, né, com aquela estética de histórias em quadrinhos, com cabelo louro, num close muito grande, mostradas chorando. A primeira é de 1963 e foi criada para uma exposição na Leo Catelli Gallery em Nova York. E a mulher aqui aparece numa situação de angústia, né, estressada, olhando para o lado assim, bastante nervosa e mordendo a sua mão. A segunda, Crying Girl, foi criada em 1964, inspirada num quadrinho, numa tirinha de jornal, na verdade, é chamada Secret Hearts. E aqui a mulher está quase que assim, secando as suas próprias lágrimas com o dedo. Com a própria mão. E o interessante aqui é que não tem nenhum texto, não tem nenhuma outra pessoa, não tem mais nada acontecendo aqui. E aí isso causa a pessoa que está vendo, o espectador, a ficar se perguntando. A gente tem que completar a história, né? A gente não sabe por que elas estão chorando, o que está acontecendo aqui com elas. A gente fica meio, né? A gente é obrigado a completar a história aqui para elas. Uma outra também do Roy Lichtenstein é a Wham! Que eu imagino ser talvez o seu trabalho mais conhecido, de 1963. E o Lichtenstein é reconhecido como o artista pop mais importante americano, mais importante depois do próprio Andy Warhol. E o seu estilo aqui é muito reconhecível pelas linhas pretas bastante grossas e as cores inspiradas na estética dos quadrinhos dos anos 50. Wham! É uma de algumas obras do Lichtenstein que mostram aviões em combate aéreo. E era bastante inspirado nas ilustrações de Irv Novick, um ilustrador de quadrinhos
que o Liechtenstein tinha conhecido enquanto ambos estavam servindo ao exército norte-americano. E ela aqui é quase que uma paródia dessa ideologia, né, do herói americano, né, do militarismo americano. E ela começa numa tela e termina na outra. É um díptico. O que é muito impressionante nessa obra é a integração, né, espacial dos dois painéis, assim como o uso de cores super vívidas que criam essa narrativa, né, que começa numa e termina na outra. What is it that makes today's home so different, so appealing? The Richard Hamilton. What is it that makes today's home so different, so appealing? Richard Hamilton. Essa aqui, na verdade, é aquela que é considerada a primeira das primeiras obras da pop art, aquela que foi assim o ponto de partida, né? O primeiro pontapé inicial. Ela é uma colagem que usa imagens glamourosas de jornais e de revistas de propaganda, com muitas referências para televisão e filmes, e mostra um mundo idealizado com todas as vantagens da riqueza e do consumo de massa. E o homem e a mulher aqui aparecem como um Adão e Eva da década de 50 e dessa idealizada sociedade de massa. Flag, de Jasper Johns, de 1955. O trabalho do Jasper Johns fez ele um dos mais importantes e notáveis artistas do século XX. E o seu trabalho com a pop art foi para além apenas do estilo pop, e a sua influência pode ser vista em movimentos subsequentes, como o Neo-Dada, por exemplo. E o seu uso de símbolos apropriados da cultura de massa e da comoditização da cultura de massas, ele é mais conhecido pelo seu uso de bandeiras, mapas e alvos em sua arte, e o seu trabalho mais conhecido é, com certeza, a bandeira. O Jasper Johns tinha 24 anos quando fez a sua primeira exibição. Flag foi um dos trabalhos apresentados nessa exposição e foi criado depois de um sonho que ele teve com a bandeira americana. Ele depois criou mais de 40 versões e trabalhos que tinham como tema a bandeira americana. Ela também foi feita com cortes de jornais e que não tinham propositalmente nenhuma manchete, nenhuma letra grande, mas se focavam principalmente nos aspectos comerciais dos jornais que estavam sendo impressos naquela época. E se a gente contar, tem uma curiosidade que ela tem apenas 48, porque os outros estados foram criados, né, depois que a bandeira já tinha sido feita. A Bigger Splash, de David Hockney, lembrando que tem vídeo sobre David Hockney aqui. Depois que ele terminou o Royal College of Art, ele fez a sua primeira visita para Los Angeles em 1963. Ele voltou para Los Angeles em 1964 e ficou lá até 1968, com algumas voltas à Europa durante esse período. Até que, em 1976, ele voltou para Los Angeles e decidiu ficar lá de vez. E foi lá que ele se acostumou com o estilo de vida mais relaxado, mais à vontade da cultura californiana, principalmente por causa do tempo quente e ensolarado, que ele era completamente apaixonado em comparação com o clima úmido, nublado e frio da Inglaterra, que ele estava acostumado. E uma das primeiras coisas que ele notou logo de cara foi que quase todo mundo tinha uma piscina na Califórnia. Mesmo que a casa não fosse grande, mesmo que o quintal não fosse grande, quase todo mundo tinha uma piscina, enquanto piscinas eram consideradas quase que tabus na Inglaterra durante a sua juventude. E foi durante os anos 1964 e 71 que Hockney começou a fazer as suas muitas pinturas de piscinas. E o seu foco, né, e o seu objetivo principal durante esse processo era experimentar com métodos diferentes para tentar emular, né, e representar a natureza sempre constante, fluida, imutável da superfície da água. Ele achou que acrílico era a melhor forma de representar não apenas a água em si, né, a fluidez de uma superfície fluida, não estável, mas também a paisagem, mas também porque
naquele clima ela secava mais rápido do que óleo. Se a gente prestar atenção, a gente vê que não tem ninguém aqui, mas tem essa água subindo, né? Esse splash mesmo, né? E é uma pintura super refrescante. E apesar da gente não ver ninguém, a presença de alguém aqui é sugerida porque a gente vê que a água está levantando, né? Assim, ou seja, a gente entende que alguém acabou de mergulhar nessa piscina. Os únicos sujeitos que a gente vê aqui são uma palmeira e uma cadeira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses aqui foram algumas só das obras assim definidoras muito importantes da pop art. Eu posso talvez fazer depois um segundo vídeo com outras obras, porque são muitas. Essas aqui eu escolhi assim como aquelas são seminais, muito importantes para a gente entender como começou e o que define o movimento. Tem muita coisa aqui já sobre Andy Warhol, tem mais coisas sobre a pop art, tem muita coisa sobre o Hockney. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço sugestões de temas de outros artistas ou de outros temas que vocês gostariam de ver aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!